Olá, graça e pazes, que tenho o prazer de vos cumprimentar com a doce paz do Senhor Jesus. Eu sou o irmão em Cristo, o pastor José Freire, e você se encontra aqui no canal Uma Visão Além. No dia de hoje nós vamos falar sobre as 7 trombetas do Apocalipse, mas antes disso eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho, deixasse o seu like e compartilhasse os nossos vídeos, os nossos estudos com mais pessoas, compartilhe em outras redes sociais. Vamos à oração e em seguida a palavra. Grandioso e eterno Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Nós te adoramos porque o Senhor nos cura, nos salva, nos sustenta. É o alimento em quem nós depositamos a plena fé e confiança. Santíssimo, em o nome de Jesus, nós te louvamos, te engrandecemos, te exaltamos por tudo que tens feito em nossas vidas. Queremos neste instante suplicar o teu perdão, a tua misericórdia, a tua compaixão para com as nossas vidas, meu Deus, e que no nome santo daquele que é digno, daquele que tem o louvor, daquele que é santo, magnífico e tremendo, nós queremos louvar sim o seu santo e magnífico nome, porque tu és bom, tu és santo, toda a honra é para ti, todo o louvor é para ti, toda adoração lhe convém. Santo de Israel, nós clamamos por aqueles que estão angustiados, desesperados, passando por provações, aqueles que estão enfermos. Ó Deus, que o socorro do Senhor chegue a este lar em guerra, a este lar em ruína, a este lar prestes a ser destruído pelo inimigo. Renova as forças de cada um de nós, levanta o caído, aquele que está prostrado, desanimado, levanta, dai ânimo, dai vigor. Ao que está realmente enfermo, Senhor, que a enfermidade desapareça, esta pessoa com problemas cardíacos, com problemas de insuficiência renal, problemas do sangue, diabetes, leucemia, Senhor, que esta enfermidade seja contida, reprimida em nome de Jesus, que haja cura, libertação, casais abençoados, a família abençoada, a salvação de almas na família desta pessoa, a libertação do oprimido, aquele que está oprimido por uma força do mal, seja repreendida esta força e que correntes e ferrolhos sejam rompidos e que haja paz, libertação, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos desde agora e para sempre. Queridos, se inscrevam no canal, ative o sininho e, claro, deixe o seu like. É muito importante para nós. Nós vamos falar hoje sobre as 7 trombetas do Apocalipse. Essa lição é uma advertência para todos aqueles que não querem ficar na terra quando a igreja do Senhor for arrebatada. Nós sabemos pela nossa visão escatológica, a pré-tribulacionista, que o arrebatamento pré-tribulacional ensina que antes do período de 7 anos, conhecido como tribulação, todos os membros do corpo de Cristo, tanto os vivos quanto os mortos, serão arrebatados, mas arrebatados nos ares para o encontro com Jesus Cristo e depois serão levados ao céu. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 até o verso 18. E nessa passagem, Paulo informa que aos seus leitores que os crentes que estiverem vivos por ocasião do arrebatamento serão reunidos aos que morreram em Cristo antes deles. No entanto, no versículo 17, a palavra arrebatados traduz a palavra grega harpazo, que significa dominar por meio da força. Por meio da força, ou capturar. Essa palavra é usada 14 vezes no Novo Testamento grego de várias maneiras diferentes, que depois do arrebatamento se dará a grande tribulação, o pior período da história da humanidade.
Dos 22 capítulos do Apocalipse, 13 são dedicados a este acontecimento. Mais do que saber todos os detalhes deste período tenebroso, o cristão deve orar e vigiar. Mateus 26:41, para não fazer parte dos que não subirão com a igreja no arrebatamento. As 7 trombetas do Apocalipse. Mas que nos dias da voz do 7º anjo, quando este estivesse para tocar a trombeta, se cumpriria o ministério de Deus, como anunciou aos seus servos os profetas. Apocalipse capítulo 10, verso 7. 7 trombetas. A primeira trombeta, houve saraiva de fogo misturado com sangue, foram lançados na terra e foi queimadas na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Apocalipse capítulo 8, verso 7. A segunda trombeta. Foi lançado do mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Apocalipse capítulo 8, verso 8. A terceira trombeta foi tocada, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, sobre a fonte das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Apocalipse capítulo 8, do verso 10 ao verso 11. E o quarto anjo tocou sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei e ouvi o anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Apocalipse capítulo 12, verso 12, Apocalipse capítulo 8, verso 12 e verso 13. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e lhe foi dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu a fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e como a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito para que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento dos escorpiões quando ferem o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, desejarão morrer e a morte fugirá deles. Apocalipse capítulo 9, do verso 1 até o verso 6. E o 6º anjo tocou a sua trombeta, e foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nessas visões, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraça de fogo e de jacinto e de enxofre, e sua cabeça e a cabeça do cavalo eram semelhante a cabeças de leões, e das suas bocas saíam fogo e fumaça e enxofre. Por estes 3 foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam das suas bocas, porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes às serpentes, e têm cabeças, e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para adorarem para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir e nem andar.
e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas fornicações, nem dos seus frutos. Apocalipse capítulo 9, verso 15 ao verso 21. E o sétimo anjo finalmente tocou a sua trombeta. Mas no dia da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos profetas, os seus servos, no capítulo 10, verso 7. Houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Apocalipse capítulo 11, verso 15. Assim, finda-se as 7 trombetas do Apocalipse, mas ainda restam 7 taças. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde com esta palavra.